Controle Geral. Apresentação de Ian Tâmbara. A decisão judicial que obriga o município de Santa Maria a fechar a Rua 7 de Setembro foi pauta de reunião da presidente da Câmara de Vereadores, Cida Brizola, com uma comitiva de moradores da região e outros vereadores também da Câmara na tarde de ontem. Estamos na linha com a doutora Cida, presidente da Câmara de Vereadores agora em 2019, eleita em 2019. Bom dia, vereadora. Bom dia, tudo bom? Tudo certo. Como é que foi a conversa ontem com os moradores? Pois é, ontem tivemos uma reunião com os moradores às 13 horas, durou uma duração de quase 3 horas a reunião. Alguns vereadores estavam presentes na reunião e foi a aclamação da comunidade, né, em relação ao prejuízo que vai ter no fechamento da Rua 7, a nível dos trilhos, né, o muro. Enfim, aí vamos tentar já ver o que a Câmara de Vereadores pode fazer legalmente de apoio a essa comunidade, né, reavaliar, né, a situação e ver o que nós podemos fazer enquanto Câmara de Vereadores. Qual foi o pensamento comum numa reunião que demora 3 horas com autoridades, com vereadores e com os moradores? Qual é o pensamento comum que vocês saíram de lá? Comum que hoje, então em 2004 foi feito um convênio, esse convênio para liberar o dinheiro para fazer o túnel. Houve a responsabilidade então de fechar a Rua 7, porque parece, a gente não tinha nada na mão ali, né? Mas parece que na época, então, a pedido do dinheiro ficou atrelado ao risco de atropelamento, de acidente com a passagem do trem. Mas inicialmente mesmo tinha um projeto de um viaduto ali na Rua 7, então não fecharia a Rua 7. Aí depois houve uma troca daí para o túnel, né, na sequência da Avenida Rio Branco. Provavelmente a mobilidade deve ter, na época, dado algum parecer. Mas enfim, o que saiu de comum, que é ali, fechando aquela passagem, vai diminuir a questão do comércio na região, desemprego, eles já estão fazendo uma previsão de desemprego, alteração de mobilidade urbana, vai ficar difícil mesmo o acesso para essa zona sul, parte da zona norte ali, no acesso aqui a essa região da Casa de Saúde, da região de Itararé também. Uhum. E vai acumular alguma coisa no centro, com certeza. Sim. Vai acumular no centro a questão da mobilidade urbana. A senhora falou na questão legal, né, como que a Câmara poderia ajudar de questões dentro da questão legal. Até mesmo pensando nisso, existe a possibilidade de pensar em ajudar de outras formas, auxílios para a comunidade, tentar melhorar ali a localidade ou o entorno da cidade de outras formas naquele local? Olha, nesse momento o prefeito tem que fechar o muro, tem que fazer o muro, fechar a passagem por conta do Ministério Público. Depois, assim, na Câmara surgiu já o indicativo de formar uma comissão especial para avaliar a situação, então, de toda da comunidade e do pós-muro, né, porque depois que a gente vai poder começar a pensar alguma coisa, então a comissão especial, inclusive foi indicada pelo vereador Admar Pozobon, que é morador ali de uma quadra abaixo do muro. E temos sessão agora dia 8, e também o vereador Maneco sugeriu talvez uma CPI mais pra frente para poder avaliar todos os processos que aconteceram até chegar ao fechamento da Rua 7. Inclusive, então, sobre isso eu ia perguntá-la, né, sobre a CPI, vocês não excluem essa possibilidade de formar uma CPI sobre o assunto? Isso, mas aí já é para março, claro. Porque nós estamos trabalhando com uma representação só de vereadores, né, agora no mês de janeiro e fevereiro. A partir do dia 21 de fevereiro, nós já teremos a nossa primeira sessão do ano com todos os 21 vereadores, aí então provavelmente vai se fazer aí a instalação da CPI. Aliás, qual que é a expectativa dessa primeira sessão com todos os vereadores? Porque a gente sabe, né, que existem vereadores, principalmente na oposição, partidários do ex-prefeito Valdeci, há essa polêmica da época em que o contrato foi assinado. Como que vocês veem a expectativa? Será que os vereadores todos serão a favor de uma CPI e de um acompanhamento mais próximo? Olha, eu acho assim, inclusive o meu discurso de posse foi a observância das opiniões, né? A CPI vai ser votada, né? Se ela for... Porque uma coisa foi 2004, né? Outra coisa 14 anos depois. Sim. Hoje, por exemplo, eu penso que a Rua 7 ali é a história de Santa Maria. Como é que vai se trocar a história de Santa Maria num convênio? Isso é uma coisa que não cabe. Então, hoje, teve aqui o plano diretor, a grande polêmica foi uma emenda minha, que
conforme a minha emenda foi derrubada, que era que preservava o Centro Histórico de Santa Maria. E continuo batendo que ali Santa Maria se fez através da aviação férrea, né? Foi um deslocamento estadual, depois de Cacequim, deslocamento estadual da ferrovia. E nós não podemos perder essa história de Santa Maria. E esse muro vai botar abaixo a história de Santa Maria. E que temos na Rua 7, né? O time esportivo aqui, enfim. Sim. E vendo esse lado, vendo as necessidades da comunidade e a questão da mobilidade urbana, eu acho que os vereadores vão avaliar essa necessidade e buscar, mas não se busca culpados, se busca situações que ocorreram de erro para que a gente possa acertar agora. Sim. Então não é, na época o ex-prefeito Valdeci assinou, tinha uma situação, se tem hoje na feitura do muro, é outra situação, são 14 anos depois, o que o mundo evoluiu em 14 anos. Sim, em então, relação não é à busca CPI. de culpados, é busca de uma situação para resolver o problema hoje, que vai dar desemprego, vai dar alteração do comércio naquela região, de investimento numa região antiga da cidade que precisa de investimento, de restauração e de cuidado, entendeu? Vai fechar toda essa porta. Então, acho que eu tenho certeza que todos os vereadores irão apoiar no sentido de a gente poder buscar dados, né, dados legais, para que possa entrar com alguma ação pública, ou enfim, no sentido de viabilizar algo melhor que o muro para a Rua 7. Sim. Já foi protocolado o pedido da CPI? Como é que se dá essa formação? Não, porque nós temos que ver na primeira sessão, né? Sim. E como é que se dá a Mas formação da CPI? A comissão especial, acho que vai sair já no dia 8. Como que se dá a formação da CPI? A CPI tem que ter a minha assinatura de 7 vereadores, coloca em votação e aí os vereadores aprovam ou não. Então nós temos que trabalhar com esses vereadores de oposição, que não é uma questão contra o ex-prefeito, é uma questão hoje porque a dinâmica do poder público é essa. Eu faço continuidade daquilo que o outro fez, entendeu? Deixou para eu fazer. Então, isso hoje é reflexo de várias tentativas de não fechar esse muro. A senhora falou primeira sessão em março, né? Já tem o dia? 21 de fevereiro é a primeira sessão. Fevereiro. 21 de fevereiro já deve ser nesse dia, então, a votação. Provavelmente nesse dia já deve estar algum encaminhamento. Para ser aprovada, precisa ter a maioria ou unanimidade? Não, a maioria. Maioria, tá bem. Então vamos aguardar, né? Dia 21 de fevereiro pode ser que consigamos ter um resultado em relação aos vereadores. Última pergunta, vereadora, para liberar você. Vereadores, na época, existe alguma informação de que estavam cientes do que estava sendo acordado? Tinham ciência dessa cláusula na época? Vocês têm alguma informação sobre isso? Pois é, esse é o levantamento que eu vou fazer, a nível que eu prometi para os moradores da região, que eu vou fazer um levantamento na Câmara de Vereadores agora para ver o que tinha de documentação que entrou, que foi aprovado na época, a partir disso aqui. Até terça-feira a gente já vai ter esse levantamento. Tá certo, vamos aguardar então. É um levantamento importante também saber, né, se algum vereador tinha ciência e se tinha, quais deles tinham ciência desse acordo também. E quais foram os motivos na época, Sim. né? Sim, tudo isso. Que foi feito esse convênio. Tá bom, muito obrigado, doutora Cida Brizola, vereadora, presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, falando sobre a reunião com moradores da Rua 7 de Setembro. Um grande abraço, um bom início de ano. Igualmente a vocês, estamos sempre à disposição. Um abraço a todos os ouvintes da MBUI.